Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista aqui pelo Fator Político BR. Hoje o tema é segurança pública e conosco o deputado estadual Leandro de Jesus, da Bahia. Muito obrigada pela sua presença, deputado. Olá, Berenice. Agradeço o convite para falarmos aqui de um tema tão relevante, né, não só para a Bahia aqui, mas, obviamente, para todo o Brasil. Mas falando aqui especialmente da Bahia, devido às notícias recentes que tivemos aqui em nosso estado. Notícias essas que representam já um dado histórico bastante preocupante, né? Então, agradeço a você pelo convite e, enfim, a todos aqueles que nos acompanham. É isso aí. Você que está nos assistindo, não esqueça de curtir e compartilhar também o nosso conteúdo, assim mais pessoas poderão ter acesso. Bom, deputado, a gente já começa querendo saber, o senhor que está aí no estado da Bahia, quais são os principais gargalos deste estado? Olha, o primeiro ponto, e aí que falando não apenas como deputado, mas falando inclusive como cidadão, o primeiro alerta que eu faço a todo o Brasil que acompanha aqui este programa é que lutemos para que o Brasil não se torne o que hoje se tornou a Bahia, em razão de já 17 anos de governo do PT aqui no estado. São 5 mandatos consecutivos que levou o nosso estado da Bahia ao caos em todas as áreas, mesmo aquelas áreas mais essenciais que sequer deveríamos estar discutindo, né? Mas, infelizmente, aqui nas áreas mais básicas, como saúde, segurança pública, educação, saneamento básico, enfim, entre outras áreas fundamentais, vivemos um completo caos. E claro que quando nós vivemos um caos na questão que diz respeito à geração de emprego e renda, saúde pública, até a questão do saneamento básico, enfim, tudo isso, obviamente, vai refletir na questão da segurança pública e, por isso, nós estamos enfrentando dados super difíceis, alarmantes, né, a violência que tomou conta do nosso estado. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a questão da educação, vamos pegar aqui este exemplo, nós temos os piores dados de todo o Brasil, nós temos o maior índice de analfabetismo do país, por exemplo, né? Isso são dados oficiais do IBGE, o maior índice de analfabetismo está aqui na Bahia. Quando a gente vai falar sobre ensino médio, a Bahia sempre está ali figurando entre os 3 piores estados do Brasil, e já figuramos, inclusive, como o pior estado na questão, no que se refere ao ensino médio. Então, quando a gente fala de educação, a situação já é de uma calamidade terrível. O maior índice de evasão escolar também está aqui. E, obviamente, quando a gente fala, quando não se tem políticas públicas voltadas para a educação, nós também não teremos políticas públicas ou uma atuação do Estado no sentido, né, de criar um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico que, obviamente, refletiria aí na geração de emprego, geração de renda para as pessoas. Então, nós temos aqui também dados alarmantes no que diz respeito à falta de oportunidade ou a questão da geração de emprego. Não há geração de emprego. Nós temos aqui, se não os piores índices no que diz respeito à desocupação, né? Pessoas que não têm emprego e, inclusive, já perderam até a esperança, né, de conseguir resolver as suas vidas, almejando aí alguma oportunidade de emprego. Então, tudo isso acaba refletindo de maneira muito forte na violência. Não é à toa que o anuário, né, da segurança pública trouxe aí dados alarmantes aqui para o estado da Bahia. Pois é, eu fiz justamente essa pergunta em relação aos gargalos do estado da Bahia, em virtude da divulgação do anuário que o senhor bem citou, referente a 2022, que mostra a questão da segurança, né? O maior número de cidades de todo o Brasil. A Bahia tem 11 cidades, né, nesse ranking de 20 municípios. Então, 11 deles se concentram aí na Bahia, municípios considerados mais violentos em todo o país. A gente até tem uma reportagem, o jornalista André Miesel mandou para a gente, vamos acompanhar. A Bahia, além de ter os piores índices de qualidade de vida, a média mais baixa na educação, maior taxa de desemprego, agora também tem as 11 cidades
entre as 20 mais violentas do Brasil. Em 2018, eram 5 cidades e esse número dobrou. O levantamento é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, com dados referentes a 2022, publicados nesta semana. Essa triste realidade segue ano após ano se repetindo. A cidade de Jequié, no sudoeste do estado, lidera o número de assassinatos. São 88,8 homicídios, seguidos de Santo Antônio de Jesus com 88,3, Simões Filho com 87,4 e Camaçari com 82,1. Essas são as 4 primeiras cidades na lista e todas ficam na Bahia. Apenas 4 capitais aparecem na lista e são Salvador, Macapá, Manaus e Porto Velho, em Rondônia. O estudo inclui apenas municípios com mais de 100 mil habitantes, segundo a tipologia usada pela ONU. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública esclarece que em 2022 foram registrados 5.167 mortes violentas. No caso, homicídio, latrocínio e lesão dolosa seguida de morte. O número é de 5,9% menor que em 2021, quando foram contabilizados 5.594 assassinatos. Tá aí, então. André Miesel. Obrigada, André, pelas informações. Deputado Leandro, a que o senhor atribui esses números? O governo Lula, a gente destaca, inclusive, na reportagem, a cidade de Jequié, né, a quantidade de homicídios. O governo Lula atribui o acesso da população às armas, o problema do aumento à violência. E aí eu te pergunto, na sua opinião, bandido compra arma na loja? E essa restrição, né, essas regras mais severas que estão sendo impostas na questão da pauta armamentista, vai resolver o problema? Está sem áudio? Seu áudio? Tenta abrir o microfone e fechar de novo, deputado. Não estamos ouvindo. Isso. E agora? Agora sim. Ah, maravilha. Então, olha, as únicas armas em que nós podemos aqui atribuir esse número assustador da violência aqui na Bahia são aquelas armas que o PT permite chegar nas mãos da criminalidade. Até porque, se nós voltarmos no tempo, esse índice de criminalidade, ou seja, quando as organizações criminosas passaram a tomar conta do nosso estado da Bahia aqui, quando a violência de todo tipo passou a crescer de uma maneira descontrolada aqui na Bahia, foi exatamente no primeiro governo do PT aqui, a partir do primeiro governo do PT aqui de Jacques Wagner. Ou seja, mesmo durante o período do primeiro governo Lula, segundo governo Lula, governo Dilma, enfim, a escalada da violência aqui na Bahia, e nós temos gráficos, inclusive, que demonstram isso, foi que a violência que tomou conta. Ou seja, o que a gente consegue concluir muito claramente é que muito mais parece, ou concluímos, que o PT facilita ou vem facilitando para que as organizações criminosas passem a dominar aqui o Estado em todas as regiões, inclusive organizações criminosas do tráfico, porque não é à toa tivemos aí o ex-governador Rui Costa, atual chefe da Casa Civil, que afirmou, ele disse nas palavras dele, que o tráfico de drogas é emprego, que tráfico de drogas emprega milhares de jovens aqui na Bahia. Então, isso realmente nos deixa em uma situação bastante delicada. Não é à toa que hoje chegamos a este número alarmante, né, das 20 cidades do Brasil, 11 estão na Bahia, sendo que as 4 primeiras, né, da lista estão também na Bahia. Temos aí a capital também, que está inclusa aí nesse anuário. Então, a situação aqui é dramática e, obviamente, que não se trata da questão da permissão que houve através do governo Bolsonaro para que cidadãos de bem, preparados, devidamente treinados, né, tivessem acesso às armas. Então, essa mudança de visão agora com o governo do Lula, com esse regime que está implementado aí, que retira a possibilidade do cidadão de bem ter acesso às armas legalizadas, né, como eu falei, com o devido treinamento e a capacitação para poder utilizar
essas armas, como acontece com os CACs, não é isso que vai resolver, porque o criminoso, o traficante, o assaltante, ele nunca se preocupou em ter uma arma regularizada e todo mundo sabe disso. Na realidade, o grande número de armas de fogo irregular que estão aí nas mãos dos criminosos, elas são de origem, né, do tráfico, né, de armas, né, e o tráfico internacional de armas de fogo também, que o PT sempre foi permissivo nesse sentido. Não é à toa que os criminosos, em todo e qualquer lugar desse país, mas falando aqui especialmente da Bahia, eles estão armados com armas de grosso calibre, né, inclusive artefatos e explosivos, colocando cada vez mais em risco a sociedade. Então, a situação é dramática e, na realidade, toda essa narrativa implementada sobre o controle das armas, implementada pelo governo Lula, na verdade, é para desarmar o cidadão de bem, desarmar as famílias que precisam se proteger e, mais uma vez, né, fortalecer a criminalidade, porque o cidadão desarmado ele se torna ali completamente indefeso, né, ante um contexto em que a violência tomou conta e a violência perpetrada imposta, né, pelo próprio Estado, né, nessa participação que a gente diz aqui, né? Parece que o PT tem participação no crime. E a violência no campo, como está a questão da Bahia? Porque eu me lembro que de janeiro, né, até agora, o maior número de invasões de terras se concentrou principalmente aí no estado. E o senhor protocolou até um pedido, o Ministério Público, aliás, o Tribunal da Justiça da Bahia deferiu o seu pedido. Foi de fato instalada a CPI do MST na Assembleia Legislativa? Olha, a violência no campo aqui também segue, ou vinha seguindo essa mesma toada aí, né? Onde sempre ocorreu aqui esse incentivo por parte da esquerda, do PT, favorecendo esses movimentos terroristas, né? Movimentos criminosos, travestidos de movimento social, como é o caso do MST. E, de fato, nós aqui sempre tínhamos, né, esse histórico de invasões onde famílias de produtores, de trabalhadores rurais eram ali ameaçados, agredidos, situações bastante que incorriam ali diversos crimes nessas invasões, né? Sempre aconteciam aqui, as ameaças também agora em 2023 eram enormes. Então, eu sou o autor do pedido de instalação da CPI aqui na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia para investigar o MST, quem são os autores intelectuais, quem são os financiadores, quem são os autores diretos, ou seja, quem são esses criminosos e essa cúpula, né, de bandidos que ameaçam o trabalhador do campo. Nós conseguimos aqui as assinaturas na Assembleia, só que de uma maneira bastante, digamos assim, inesperada, né, entre aspas, a Assembleia aqui, né, o presidente, ele resolveu arquivar, né, o nosso pedido de instalação da CPI sob o argumento de que se tratava de uma temática federal, né, reforma agrária, o que não é verdade. Reforma agrária é uma coisa, invasão de terras e crimes é completamente diferente. Então, nós temos aqui total competência para tratar do assunto, e foi aí que nós entramos também com ação, um mandado de segurança no Tribunal de Justiça, e conseguimos, sim, uma decisão favorável para a instalação da CPI. Entretanto, essa discussão judicial ainda persiste, e aí estamos aguardando o desenrolar final para que a gente possa, de fato, instalar essa CPI aqui, iniciar essas investigações, apurar os fatos e identificar os criminosos que estão por trás desse movimento criminoso. Muito curiosa essa ação, essa reação no caso do presidente aí da Assembleia, porque, pelo menos aqui no Congresso, o regimento interno prevê que, tendo a quantidade necessária de assinaturas, o presidente tem a obrigação de ler e instalar a CPI. Foi justamente por isso que os senhores recorreram? Exatamente, também por esse motivo, porque o regimento interno ele é muito claro, nós seguimos o regimento interno, ao final foi enviado para a Procuradoria da Casa, para que a Procuradoria emitisse um parecer. E aí, neste parecer bastante equivocado, eles deduziram, argumentaram de que se trataria de uma temática que só pode ser discutida em âmbito federal, né, por ser reforma agrária. E aí, por isso, deveria ser arquivado. Só que, na realidade, como eu disse, não se trata de reforma agrária. Reforma agrária é uma coisa, invasões criminosas, as práticas criminosas que ocorrem nessas invasões, inclusive com ameaças, agressões, utilização de arma de fogo, aí sim, armas de fogo ilegais que esses criminosos utilizam para ameaçar famílias, entre outras
práticas criminosas, e isso precisa ser investigado. Temos aí reflexos em questões econômicas, de segurança pública e questões sociais, ou seja, temas que são de obrigatoriedade ou de interesse aqui da casa. Então, sob estes argumentos, explicando isso em nossa peça de mandado de segurança, nós conseguimos, né, essa liminar. Só que ainda a casa aqui, a presidência da casa, insiste em tentar derrubar essa liminar, e nós estamos discutindo judicialmente, mas confiantes de que essa CPI vai ser instalada em breve e que nós vamos aí buscar essas figuras, né, que estão por trás dessas práticas criminosas aí, que são muitas. Inclusive, vale destacar que nos próprios acampamentos do MST, aí eu estou falando do próprio movimento, dos acampamentos que eles têm aí nas regiões aqui do estado, dentro dos acampamentos ocorrem diversos crimes, como tráfico de drogas, abuso sexual, ameaças, porque dentro desses acampamentos existem famílias que realmente elas são manipuladas, pessoas hipervulneráveis economicamente, pessoas desinformadas, que são manipuladas por esses líderes, né, que são os criminosos, levam essas famílias para dentro desses acampamentos e elas são ali utilizadas como massa de manobra. E quando elas tentam se desvencilhar desse movimento em um momento ou no outro, são ameaçadas de várias formas, e inclusive com atos de violência, né? Então, até dentro desses acampamentos, precisa haver uma investigação, né? Trabalho escravo também ocorre dentro desses acampamentos, e aí parece que algumas autoridades, né, ficam de olhos fechados para isso. Estamos cobrando para que o Ministério Público tenha uma atuação mais forte dentro desses acampamentos existentes, inclusive o Ministério Público do Trabalho, em razão de denúncias sobre trabalho escravo que ocorre dentro desses espaços aí, né, tomados por esses criminosos. Pois é, deputado, quem seria o presidente da Câmara e da Assembleia Legislativa? O senhor acredita que possa haver algum tipo de interesse político em blindar autoridades, né? Porque aqui no caso da CPI do MST, que corre no Congresso Nacional, existem denúncias contra um deputado federal, Valmir Assunção, salvo me engano, que é do PT aí da Bahia, né? Que estaria envolvido as suspeitas de que ele está envolvido em crime de extorsão dos assentados, né? Que os assentados pagam propina para um grupo de políticos, como se esses políticos arrendassem uma terra invadida para eles. O senhor acredita que está havendo uma certa blindagem aí para que não se chegue aos nomes dos verdadeiros criminosos, no caso da Assembleia Legislativa aí também? Olha, o que ocorre aqui que desde o princípio, quando eu propus a instalação dessa CPI, o que nesse caso foi positivo é que o presidente da casa, ele inclusive assinou, né? Qual o nome dele? Adolfo Menezes. Ele inclusive assinou, né, o nosso pedido. Ele inclusive por diversas vezes, de maneira pública, ele se colocou favorável, né, às investigações, se colocou contra o movimento MST, as invasões que ocorrem ou que, porventura, iriam ocorrer no Abril Vermelho, anunciado pelo Stedley. Então, por várias vezes, o Adolfo Menezes, aqui, ele se colocou, né, de maneira favorável à CPI e também se colocou de maneira pública contra as práticas do MST. E assinou, né, a nossa petição. E aí, nesse dado momento aí, já com todas as assinaturas colhidas, né, enfim, ultrapassado aí todas as etapas do regimento interno, veio esse parecer, né, do jurídico, o que me causou bastante estranheza, porque não guarda nenhum fundamento, né, de fato, para que venha ali ocorrer o arquivamento. Então, assim, tivemos um probleminha de conexão. Vou pedir para o senhor colocar o microfone de novo no mudo e voltar, que eu acho que alguém pode ter feito alguma ligação para o senhor. Pronto. Consegue me ouvir agora, né? Sim. Então, diante deste cenário, em que houve um parecer aí, ao meu ver, completamente equivocado, que ensejou aí no arquivamento, foi que nós ingressamos com essa ação. Então, assim, o que nós estamos buscando agora é que, de fato, o regimento interno seja cumprido, a CPI seja instalada e que nós possamos aí, né, investigar quem são as pessoas por trás desse movimento. E que não haja aí nenhum tipo... Obviamente, nós esperamos que ninguém esteja sendo protegido, né? Tanto em âmbito federal, na CPI que ocorre
aí na Câmara, quanto nos estados que estão implementando essas CPIs nas assembleias. Agora, deputado Leandro, o senhor já fez diversas denúncias, não só no âmbito da questão da segurança pública. O senhor já recebeu algum tipo de represália ou ameaça em virtude do seu trabalho? Olha, ameaças políticas, ou, enfim, elas sempre ocorrem, agora assim, de uma maneira não tão grave, assim, digamos assim. Elas, via de regra, ocorrem assim, por exemplo, nas redes sociais, ou em alguma situação que a gente compreende ali que há algum tipo de risco, ou às vezes uma forma mais agressiva de se dirigir a nós politicamente, Nada tão enfim. grave. A gente percebe assim, uma situação, digamos assim, tentando nos dissuadir a não prosseguir pelo caminho que nós estamos indo, né? Mas Sim. nada que neste momento eu me sinta assim diretamente mais ameaçado, assim. Mas óbvio, quando a gente está mexendo em algo tão nebuloso, né? Fazendo denúncias tão contundentes como a gente vem fazendo aqui nos diversos espaços de atuação dos poderes, nós temos que ter cautela, né? Porque aqui a gente atua na questão da segurança pública, saúde, essa questão também do MST, né? A segurança no campo. A gente procura ter um mandato mais amplo possível para, obviamente, alcançar o melhor resultado para a sociedade, né? E a Bahia vive nessa situação aí onde o PT tem essa hegemonia durante esses vários anos, e sabemos que são figuras não confiáveis, né? Então, temos que ter cautela. É isso aí. Bom, para finalizar o nosso bate-papo, eu queria que o senhor avaliasse o governo Lula e também chama a atenção, a gente não pode deixar de lembrar que, curiosamente, os políticos que deixaram seus estados em pior situação, assolados inclusive pela miséria, pela violência, né? Agora são ministros do governo Lula. Como que o senhor vê o trabalho desses ministros, já fazendo o apanhado geral, começando pelos ministros e finalizando com o presidente Lula? Olha, os ministros que hoje estão aí ocupando o governo federal, eles foram recompensados por tudo de pior que fizeram nos seus respectivos estados. Nós podemos aí pegar vamos pegar aqui um exemplo, né, que é o Flávio Dino, que deixou também o estado do Maranhão em uma situação igual ou pior do que a Bahia, né? Então, é uma situação lamentável. E aí, esse sujeito que destruiu o próprio estado em todos os sentidos, e aí em todas as áreas, né, de políticas públicas, o abandono lá também é geral. E ele foi coroado, recompensado pelo Lula a ser ministro de Estado, né? Ou seja, tudo que há de pior em nosso país está hoje ocupando, né, o governo federal, dos ministérios, né? E, claro, o pior de todos, a figura repugnante que destruiu o nosso país e retornou, foi colocado novamente de volta na cadeira da presidência da República, está lá representando todo este mal e trazendo o seu ódio, né? Eles gostam tanto de falar de discurso de ódio ou de política do ódio, eles trazem esse discurso, mas na realidade todo o perfil de vingança, sentimento de vingança e de ódio está exatamente sobre essas figuras que voltaram ao poder exatamente para uma vingança, né? Para uma vingança contra o Brasil, uma vingança contra os cidadãos, contra as famílias, uma vingança contra o ex-presidente Bolsonaro, vingança contra outras pessoas. Então, eles estão realmente cheios de ódio e, obviamente, isso reflete nesses primeiros meses de governo, onde nós temos aí um regime, né? Nós temos que falar às claras do que está acontecendo no Brasil. Nós não temos um governo democrático. Nós temos um regime autoritário que foi instalado, que foi aí colocado, e um sistema que protege esse regime e que persegue pessoas. Né? Não é à toa que o ex-presidiário, o atual presidente Lula, ele falou muito claramente que ele tem orgulho de ser comunista e que, historicamente, historicamente, o grupo político dele, a ideologia dele, combate a família, combate o patriotismo, combate os costumes.
Então, isso por si só já demonstra que ele é um inimigo do Brasil. Porque os cidadãos, as famílias brasileiras, né, elas têm uma base de costumes. São pessoas, em sua maioria, cristãs, que ainda preservam, né, aquilo que nós entendemos como família tradicional. Exatamente aquilo que Lula diz que historicamente combate. Né? Então, isso mostra o ódio, e eles estão aí tentando aparelhar cada vez mais as instituições, modelar as leis de acordo com a vontade deles, para que esse regime esteja cada vez mais alicerçados, né, na legislação para perseguir pessoas. Não é à toa que hoje nós temos várias pessoas, né, que são presas políticas, que estão aí, a exemplo do que ocorreu aí, as consequências do 8 de janeiro, onde vários inocentes aí estão presos até hoje, jornalistas perseguidos, jornalistas que estão fora do país para não serem presos, pessoas que respondem a um inquérito infinito, né, estão aí sofrendo esse tipo de perseguição. Então, esse é o Brasil do Lula. É o Brasil da pobreza, da miséria, da violência, da promiscuidade, de tudo que não presta, mas o discurso que eles vendem para a sociedade com apoio da grande mídia, né, é completamente diferente, para enganar os desinformados. Então, é lamentável o que está acontecendo no Brasil hoje, né, mas eu volto a alertar. Quer saber o que é PT? Olha o que está acontecendo na Bahia hoje. Eu espero que isso não aconteça com o Brasil, porque a Bahia está no caos. O caos. O caos está aqui. Não recomendo que ninguém venha para cá para passear, para procurar emprego, para visitar parente. Não venham, porque aqui você vai entrar e não sabe se vai sair, devido à tamanha violência que está instalada aqui no estado. Então, o caos está instalado no Brasil e eu torço e oro, estou aqui lutando, né, junto com as pessoas que ainda acreditam nesse país, alinhado com o nosso presidente Bolsonaro. Estou no PL como deputado e convicto pela fé de que ainda nós vamos reverter essa situação. Obrigada, deputado Leandro de Jesus. Parabéns pelo seu trabalho, sua perseverança aí no estado da Bahia. Obrigado mais uma vez, Berenice. Um abraço a todos aí, obrigado pela oportunidade. Com informações direto aqui de Brasília, Berenice Leite para o Fator Político BR.